E hoje temos a presença do Dr. Yuri Rezedar. O Dr. Yuri, ele é médico formado pela Universidade Federal da Bahia, fez residência em clínica médica pelo HC da USP e residência em cardiologia pelo INCOR, também da USP. Atualmente é médico plantonista da emergência do INCOR, médico do time de resposta rápida do Hospital das Clínicas da USP e cardiologista da telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. E também editor do blog Cardiológico, que eu de antemão já indico que todos sigam, sempre postam casos clínicos super interessantes lá, uma ótima oportunidade. Boa, beleza. Vou fazer as honras da casa aqui da parte do cardiológico inicialmente. Como você falou, Murilão, é a primeira live também do cardiológico com ligas acadêmicas pelo Instagram, né? Acho que hoje a gente vive um dia histórico para a nossa página também. A gente fez já outras atividades com ligas em outras plataformas, em outros formatos, mas com uma live no Instagram realmente é a primeira vez e a gente atinge um público muito alto quando a gente se programa para fazer por essa via aqui, né? Então, que bom que tenha sido com a Lacoba. Agora eu falo mais uma satisfação pessoal minha, né? A liga que impulsionou aí a minha paixão pela cardiologia. E que bom que seja com vocês, cara. E que seja o começo aí de uma parceria mais firme com a Lacoba. E que as outras ligas também. Acho que o Cardiológico é uma página que iniciou muito na vontade de fazer a diferença no ensino da cardiologia, né? A gente sabe que a educação médica hoje está difundida de uma forma e a gente quer levar essa educação médica com qualidade para o Brasil inteiro. Então, a gente surge com essa proposta de se aproximar das ligas acadêmicas e que bom que a primeira live aí tenha encaixado com vocês. Beleza? Então, como você me apresentou, eu fiz a minha formação aí na faculdade, né, na Federal da Bahia. Tive a Lacoba como grande impulsionador aí da minha paixão pela cardiologia. Acabei seguindo minha formação de residência na USP, né? E sigo por enquanto aqui também como assistente do pronto-socorro do INCOR e fico como assistente do time de resposta rápida do HC, que agora virou um covidário, né? Mas que a gente segue nas nossas missões aí. Beleza? Imagino, doutor. Beleza. Como o doutor Yuri já falou, temos a honra, né? É um antigo membro da Lacoba, um dos mais antigos. É uma grande honra para nós fazer essa primeira live com você. Beleza? Então temos bastantes Beleza. perguntas hoje. E Vamos a na máquina, primeira vamos nessa. começa. E a primeira é sobre como você trilhou esse caminho até a escolha da cardiologia. Qual foi aquele momento assim, eureka, na sua vida que você falou, vou ser cardiologista? Cara, eu acho que assim, existem. Para começo de conversa, eu acho que essa fase de graduação, acho que talvez a maior parte do público que esteja aqui nesse momento é a galera que está nas ligas, está na faculdade ainda. Eu acho que é um momento de ampliar horizontes, eu acho que não precisa se pressionar para decidir a especialidade agora, vai chegar o momento certo e vocês vão sentir na hora que chegar. Tem gente que no quarto, quinto semestre já sabe o que quer e não muda a cabeça. Tem gente que tem que se formar, trabalhar, ir para o mercado e descobrir o que quer. Acho que o importante, Murilão, nesse momento e para todo mundo que está assistindo nessa fase da formação, é você aproveitar muito a faculdade, né? E você aproveitar muito as grandes áreas que vão ser diferenciais na sua vida como médico, independente da especialidade que você escolha, né? Escolher uma liga de cardiologia, eu acho que é um ponto importante que ajuda você a conhecer um pouco e se aproximar das especialidades. Mas de antemão, eu vou falar para você que eu sou entusiasta de ligas acadêmicas, independente da especialidade. Então, assim, a minha grande dica nesse momento da formação é participe desses grupos de liga acadêmica, diretório, enfim, faça parte de algum sistema que te leve além da parte técnica da faculdade, né? Exemplifico hoje com o que vocês estão fazendo de organizar um evento desse tamanho, né? E como vocês já organizaram outros, faz você crescer bastante como profissional. O decidir pela cardiologia, eu acho que vai ser principalmente quando você tiver com o paciente à beira-leito. Você vai ver o perfil de paciente que te interessa mais. Às vezes tem médico que não gosta muito
de estar com o paciente todo dia, quer ser mais resolutivo. Tem outro médico que prefere sentar à beira-leito do paciente e conhecer a vida dele toda. Então, eu acho que é o paciente que vai acabar decidindo para que lado você vai na especialidade, antes de tudo. Você vai pensar em mercado, você vai pensar em habilidades que você tem que ter, mas em análise final, eu acho que é o paciente que decide o rumo aí da sua especialização, porque é com ele que você vai lidar o resto da sua vida médica, né? Beleza? Ótimo, doutor Yuri. Beleza. Então, você optou por fazer a residência de primeiro de clínica médica no HC da USP, né? Para quem não sabe, a clínica médica é um pré-requisito da residência em cardiologia. E o senhor optou por fazer esse pré-requisito no HC da USP, não foi? Como é que foi esse processo de decisão pelo local, essa preparação toda para a prova? Acho que é um processo que ocorre também assim, você tem que pensar bem o que você quer, né? Eu acho que a fase de formação, a gente tem que buscar a melhor formação possível, né? Cada pessoa tem uma história e tem ambições diferentes, mas você tem que buscar a melhor formação possível. E eu sempre tive o desejo de vir para São Paulo para fazer uma formação aqui, quem sabe voltar para Salvador com a expertise, né, que eu tenho aqui em São Paulo. Do ponto de vista de escolher a USP, acaba sendo talvez a faculdade aí mais conhecida para quem está fora do estado de São Paulo, talvez até fora do Brasil, né? É uma faculdade que tem o maior complexo aí da América Latina, então você é apresentado uma diversidade de casos. Então, a USP acabou sendo um desejo de não só meu, como de muitos colegas da minha turma, e que acabou sendo natural no processo aí de preparação para a residência médica. Tranquilo. Muito obrigado, doutor. Então, você pode nos contar mais sobre como é a residência em clínica, tanto na clínica médica quanto na cardiologia na USP, os rodízios, como é o foco da residência, um fator agregador que pode influenciar tantos assim que estão nessa dúvida, que tem essa questão em optar por um local ou por outro. Beleza. Vamos por partes, né? Eu vou fazer até um merchandising aqui para vocês. É, Tem uma galera que foram colegas meus de residência médica aqui na USP, a galera da Medley. São uns caras assim muito bons e que eles mostram para a gente que não tem um caminho trilhado na medicina que você não possa fazer diferente. Então foram colegas que entraram na residência da clínica médica comigo, né? Dois deles queriam fazer cardiologia quando a gente entrou e os caras acabaram fazendo um curso de preparação para residência médica. Eles viram um campo aberto de possibilidades e eles ajudam muito nessa parte aí de preparação para residência médica, enfim, do ponto de vista da residência médica da USP. Então, eu acho que para quem está escolhendo a residência de clínica médica, para quem sabe que vai querer cardiologia, eu acho que é uma excelente opção, né? Porque o INCOR acaba sendo vinculado à USP e é um instituto que tem muitos casos também. Tá? Para quem quer fazer clínica médica e não sabe que, que subespecialidade vai fazer, ou você vai ficar na clínica, a residência daqui da USP tem algumas particularidades importantes, né? E talvez muita gente não saiba, né? Vê o nome USP e acha que é o número um e que já quer vir para cá. Mas é importante saber algumas características peculiares daqui. A primeira delas, e talvez seja a mais importante, é que a residência aqui de clínica médica da USP ela é muito voltada para o médico clínico mesmo. O médico hospitalista, emergencista, é o médico que sai muito bem formado de pronto-socorro, o cara que toca um UTI muito bem, como uma habilidade muito próxima de um intensivista de formação, e um cara que toca enfermaria de clínica médica geral muito bem e pega pacientes muito complexos. Mas do ponto de vista de contato com especialidades em si. Então, você é um cara que quer fazer clínica médica para decidir o que você quer fazer de subespecialidade. Você não vai ter um contato muito próximo com especialidades específicas. Você vai rodar em ambulatórios gerais, né? E você, em alguns momentos, escolhe rodar em ambulatórios específicos. Mas eu, por exemplo, eu não tive um contato com a especialidade nefrologia, com a especialidade em endocrinologia, eu não tive. Você vai ter contato com os pacientes, porque a nossa enfermaria é bem ampla, a gente pega casos super graves, pacientes difíceis de conduzir de várias especialidades. Mas talvez se você está em dúvida, muita dúvida, não sabe o que quer, o cara que até ontem queria cirurgia,
e agora vai entrar na clínica médica para decidir sobre especialidade, talvez aqui não seja o melhor lugar para isso. Mas, assim, na minha concepção de residência de clínica médica, eu acho que isso se enquadra muito bem. Porque na vida real, amigo, você vai ter que pedir ajuda para especialista. Então, a sua formação de clínica médica, você vai ter que ser aquele cara bom de resolver coisas pontuais. Então, é o paciente que vai chegar grave no pronto-socorro, é o paciente que vai descompensar na UTI, é o cara que está na enfermaria geral e você vai enquadrar ele em quadros sindrômicos gerais, mas não é aquele cara que você vai, na raridade, descobrir o que tem. Então, assim, como clínica médica, eu acho uma residência muito boa. Existe uma opção aqui em São Paulo muito forte, muita gente fica só na clínica médica, né? Só entre aspas. Existe uma opção de fazer R+, da clínica médica na USP, então o cara faz 3 anos de clínica médica e fica super bem formado. Tenho colegas R+, meus e R iguais que ficaram só na clínica médica, de novo, só entre aspas, e estão super bem. Então mostra que você fazendo algo que você goste, que você seja, que faça diferença, que você faça diferença dentro disso, você vai ter sucesso, né? Independente da sua escolha, tá? Excelente, doutor. Agora, em relação à residência de cardiologia, como funcionam os rodízios? Costuma-se passar o R3 rodando numa cardiologia mais geral? Ou parte masculada do cardiointensivismo? Ou isso é focado mais em ambulatórios? Como funciona esse processo dentro do HC? Beleza. Eu vou falar da residência aqui do HC do INCOR, que eu particularmente sou fã, bicho. Eu desde que estava aí no 7º semestre, igual você, eu já via o INCOR como algo que eu queria estar. Assim, quando eu me apaixonei pela cardiologia, eu me apaixonei pelo INCOR. E então eu sou muito suspeito para falar, né? A residência daqui o cara sai muito bem formado. A gente tem um número de pacientes, de casos que a gente pega que é absurdo, assim. A gente é de fato um hospital terciário, quaternário, onde você de fato é especialista, né? O paciente quando chega para você é porque não foi resolvido em outros níveis do sistema de saúde e você vai ter que ser o cardiologista desse cara, né? Você não vai poder, infelizmente, sair resolvendo todas as patologias dele, mas uma coisa eu te garanto, o paciente que chega no INCOR com problema cardiológico, ele vai ter o problema dele diagnosticado, solucionado, ele vai ter o problema dele encaminhado de alguma forma. A residência de cardiologia aqui do INCOR, ela funciona bem dividida, assim, é bem marcado em 2 anos, o R3, o R4. O primeiro ano, né, que a gente chama de R3, em alguns locais chamam de R1 da cardio. Aí na Bahia, geralmente, a gente fala R3, porque já passou pelos 2 anos da clínica médica. O primeiro ano da cardiologia é um ano muito ambulatorial. A gente tem muito plantão de pronto-socorro na noite. A gente tem 2 meses de rodízio no PS, que talvez seja o melhor estágio. A gente tem grandes referências aí. O pessoal que gosta da área de cardiologia, com certeza já ouviu falar do Alexandre Soeiro, que é o Portuga, a Tati, o Bizelli, que são chefes nossos que estão ali do nosso lado o dia inteiro e são caras que são muito bons tecnicamente e como profissionais. Né? Então, assim, são 2 meses de PS5 que você vai para o hospital assim com sangue no olho, porque você vai ter casos difíceis para conduzir, vai ter um apoio imenso dessa galera que eu falei, dos outros plantonistas, né? E hoje eu sou um desses assistentes da noite também. Então, assim, eu sou muito fã do PS do INCOR. Eu sou realmente muito suspeito para falar nesse sentido. Então, o R3 a gente tem esses 2 meses aí de PS que são os melhores, na minha opinião. Mas o resto disso é ambulatório. Né? E aí o que você imaginar de subespecialidade da cardiologia, você vai ter experiência. Então, você vai rodar em ambulatório de marca-passo, arritmia, insuficiência cardíaca, coronária, transplante, dislipidemia, hipertensão. São, então, ambulatórios super especializados, onde você vai ter a possibilidade de conduzir esses pacientes bem complexos. E o nível de crescimento que você tem no seu R3, em uma semana, de cada estágio, você vê o quanto que você cresce. O nível de aperfeiçoamento é muito rápido, né, na residência do INCOR, principalmente no primeiro ano. No segundo ano em si, Murilão, é muito cardio intensiva. Né? A minha opinião é que o terceiro ano você sai muito, um cardiologista praticamente formado do ponto de vista ambulatorial, e o segundo ano você vai tocar a mão de intensiva, aí são 6 meses de terapia intensiva na veia,
tanto do ponto de vista de plantões, o nosso R4 são mais de 70 plantões noturnos, então são mais de 1.000 horas pilotando terapia intensiva, dividido em pós-operatório cirúrgico, paciente coronariopata agudo, infarto, choque cardiogênico e paciente de terapia intensiva cardiológica, que a grande parte são pacientes com insuficiência cardíaca, IC avançada, com dispositivo, balão intraóptico. Então a gente eu costumo falar que a gente perde medo de paciente cardiológico grave e a gente conduz muito bem esses casos. É impressionante que vira banal para a gente, né? Se expondo a todo momento, mais de 70 plantões, fora a nossa rotina, vira banal e a gente sai muito bem formado para conduzir esses pacientes graves. Então acho uma residência muito completa, tanto do ponto de vista ambulatorial quanto do ponto de vista aí de UTI. Talvez deixe a desejar um pouco na parte de exames complementares. A gente acaba tendo muito contato quando a gente vê o paciente, né? A gente vai ter contato a todos os exames complementares de interpretação, mas não existe um momento que a gente para estudar efetivamente uma cintilografia, um teste, um CAT, a gente não tem. Você aproveita e aprende com o paciente, mas você não tem esse momento. Talvez seja a grande lacuna da residência de cardiologia e do INCOR. Muito bom, doutor. Essa parte das subespecialidades da cardiologia, temos algumas perguntas sobre. Agora, falando ainda da carga horária da residência, o senhor falou bastante dessa questão, né? 70 plantões em UTI. Enfim, uma pergunta que chegou com certa frequência para nós foi, enfim, a residência do INCOR é puxada? É puxada, velho. Eu vou dizer para você que a clínica médica do HC da USP é uma residência muito de boa. Assim, comparada com outras residências muito tradicionais aqui de São Paulo, até de Salvador também, é uma residência muito tranquila do ponto de vista de carga horária, a cobrança como residente de clínica médica não é tão alta, né? Acho que o pessoal da Paulista, Santa Casa, os caras trabalham muito mais do que a gente no HC. Eu não acho a carga horária do HC pouca, eu acho uma carga horária justa para o nosso momento de formação, né? Agora o INCOR não, o INCOR a carga horária é puxada, tanto no R3 quanto no R4, a gente tem muito plantão, não existe pós-plantão full, né? Então a gente sai do PS e às vezes, assim, quem tá pacientes graves, a gente sai do PS e vai tocar ambulatório pelo menos aí até meio-dia, 1 da tarde. Mas, bicho, eu vou ser bem sincero com você, velho. É leve, assim, eu digo, muito colega meu acha pesado, muita galera se estressa, mas, assim, a minha opinião é que a residência você vai ter o momento que começa e o momento que acaba. Então, você tem que aproveitar o máximo desse período, que é o momento que você está em treinamento. Então, é o momento que você, de certa forma, erros são mais toleráveis, você pode não acertar o diagnóstico. Então, assim, não tem jogo fácil, né? Se o treino é fácil. Então, assim, treino duro, jogo fácil, bicho. Então, na residência, o cara tem que pegar pesado mesmo. E como é uma coisa que a gente gosta, geralmente quem está na CAD é porque é apaixonado por isso. Para mim foi bem leve, assim, foi bem gostoso e bem prazeroso. Lógico que foi sofrido, assim, foi cansativo e tal. Você termina o segundo ano do R4 bem no limite, assim, de fisicamente, emocionalmente falando. Mas foi prazeroso, cara. Acho que foi muito válido e eu aconselho todo mundo a ser, quem gosta da cardiologia, eu acho que o caminho é por aí, assim, escolher uma residência que te expõe a situações que você seja treinado para assumir quando você sair dali, porque você dorme em residente e você vai acordar médico cardiologista, então você tem que estar pronto. Então a residência tem que te treinar para isso. Muito bom, doutor. Ainda falando sobre a questão da carga horária de trabalho na residência, algumas perguntas foram direcionadas à possibilidade de dar plantões fora da residência, tanto na clínica médica quanto na cardiologia. Existe essa possibilidade? Pergunto isso porque sabemos que muitos residentes são de fora de São Paulo, não é? E aí tem a questão de um alto custo de vida, como é essa questão toda? Beleza. Então vamos lá, bicho, vamos por partes. Grande parte dos residentes realmente são de fora de São Paulo, né? Particularmente falando, a República da Bahia marca território e peso aqui no INCOR e na USP. A galera de Fortaleza, o Nordeste de uma maneira geral é muito forte, Minas Gerais. Então muita gente vem de fora mesmo, vem trilhar caminho aqui em São Paulo, porque acaba sendo um polo aí para a gente, né? Existe a possibilidade, sim, de dar plantão.
Não é impossível, até as residências mais puxadas, que a cardiologia, que a clínica médica, você consegue dar plantão. Mas, assim, um conselho meu, né, de quem já passou aí 4 anos nesse ritmo de residência, eu acho que é válido você dar plantão, até do ponto, você já é médico, né, então você tem que aprimorar suas habilidades como médico, aquela questão que eu falei de, na residência, você ter sempre a possibilidade da discussão com o chefe, de um erro, né, você já é médico, então às vezes você se expor numa situação fora da residência, desde que você esteja habilitado para tal, vai te fazer crescer como profissional também, como médico. E é muito interessante para a gente que vem de fora conhecer como é que funcionam os sistemas hospitalares de aqui de São Paulo, que é muito bem organizado, né? O meu bairro aqui, por exemplo, onde eu moro, acho que tem mais hospitais do que praticamente Salvador inteiro, né? O regime de saúde aqui de São Paulo é muito hospitalocêntrico e funciona muito bem. Então, você aprende como funcionam as coisas aqui. Então, acho que vale a pena. Eu acho que não deve ser algo que você precise muito, né? Então, assim, você formou agora, por exemplo, você está com as contas apertadas, se você tiver a possibilidade, lógico que cada um vai ter uma história de vida diferente, mas se você tiver a possibilidade de fazer o pé de meia, de trabalhar 1 ano, 2 anos que seja, para conseguir vir para São Paulo com um pouco mais de tranquilidade, na minha opinião, faz muita diferença. Porque é aquilo que eu te falei, Murilão. Bicho, residência, você tem hora para começar e hora para terminar. Se você vem para cá, você, pô, sai, viaja 1.000, 2.000 quilômetros para longe de casa, tá longe da sua família. Você tem que aproveitar a residência. Você tem que escolher uma residência boa, você tem que aproveitar o conteúdo que a residência te passa. Então, assim, você não pode abdicar disso para ficar dando plantão para sobreviver. Plantão tem que ser algo a mais, né? Mas nada que você precise realmente se expor, ficar virando plantão, porque esse impacto é, inclusive, Murilo, na vista que as pessoas têm de você na residência, né? Então, às vezes, o cara começa a falhar na residência porque está cansado, porque tem que sair mais cedo para dar plantão, porque chega atrasado, porque estava em outro plantão. Então, isso pesa muito. Então, assim, a residência são 2 anos que você tem que se dedicar e você está sendo visto, cara. Então, tem que entrar de corpo e alma, tem que vestir a camisa e tem que saber que a prioridade é, de fato, a residência. Mas pode dar plantão, eu dei plantão durante a residência, desde o meu primeiro ano. Isso não impactou de maneira negativa, pelo contrário, eu acho que foi muito bom para eu evoluir como profissional, na verdade. Pode sim, tá? Mas se puder fazer um pé de meia ou reduzir um pouco os custos aqui em São Paulo em outros aspectos, vale a pena para não ficar tendo que emendar plantão com residência, que isso é muito puxado. Excelente, doutor. Ainda sobre essa questão da mudança para São Paulo e toda essa transição, tiveram algumas perguntas no sentido de alguém que escolhe fazer a primeira residência, o pré-requisito da cardiologia de clínica médica aqui no Nordeste ou em outra região do país e pretende fazer o R3 para cardiologia no INCOR. Existe alguma dificuldade em relação a isso? Algum empecilho? Cara, eu vou ser bem sincero, bicho. A cardiologia em si é uma área à parte, né? Para outras residências, principalmente as áreas cirúrgicas, né? Acho que a gente está falando com o Brasil inteiro aí, com várias possibilidades de escolha. Residência cirúrgica é um pouco mais fechada nesse sentido. Então, o cara que quer ficar na subespecialidade cirúrgica, aqui no HC, algumas são bem fechadas para quem fez o pré-requisito aqui. Do ponto de vista da cardiologia em si, fazer a clínica médica na USP acaba tendo dois aspectos, né? É aquela questão que eu te falei, você está sendo visto o tempo todo. Então, se você é um residente bom, proativo, comprometido com a instituição, você vai ter vantagem nesse sentido. Se você é um cara que é mal visto na residência, que falta com compromisso, você, por outro lado, vai ser mal visto no seu processo seletivo para cardiologia. Tá? Então, tem as duas situações que podem ocorrer. Benefício para a prova, acho que é uma pergunta que sempre ocorre, né? Pô, o pessoal que é da casa, que fez clínica médica aí, recebe questão. Eu posso falar por mim, eu não recebi questão nenhuma. Inclusive, se você for pegar a prova do meu ano da cardiologia, tiveram algumas questões de desafio aí. Quando você for pegar para treinar, você vai ver que teve umas questões de umas unhas, cara, na prova que, assim, eu zerei.
foi desastre, assim, eu zerei. Todo mundo que não era da USP, não fez clínica médica aqui, falou, pô, os caras receberam, deve ter tido uma aula só disso. Pô, nada, zerei essas questões. Mas assim, a gente tem uma vantagem, eu não minto, porque a prova ela é muito voltada para o conteúdo que a gente tem durante os 2 anos da clínica médica. Então, eu li a questão, eu sabia, essa questão foi o professor tal que fez, porque ela aborda conceitos em que o professor considera importante para perguntar na prova, que são conceitos importantes para ele me ensinar na beira-leito. Então, a gente tem essa vantagem. Como em COR são muitas vagas, né? De fato, as especialidades clínicas têm vaga para todo mundo, entre aspas, a casa em si não preenche as vagas, né? Seja para nefro, endócrino ou cardio. O pessoal de fora tem bastante espaço, sim. O INCOR, tradicionalmente, tem muita gente que vem de fora, que vem do Nordeste. Então, tiveram colegas meus que vieram de todos os lugares do país e que fizeram a clínica lá e vieram fazer a cardio aqui. Então, não chega a ser algo que um empecilho, né? Acho que com vantagens e desvantagens, mas nada que te impossibilite de cumprir o sonho de fazer cardio no INCOR se você fez clínica médica fora do HC ou de São Paulo, né? Excelente, doutor. Então, a cardiologia ela tem uma característica muito forte, que é a presença de muitas subespecialidades. É algo bem marcante na cardiologia. Então, nós temos hemodinâmica e a cardiologia intervencionista, a ritmologia, marca-passo, ecocardiograma, enfim, algumas infinitas possibilidades de subespecialidade para o cardiologista formado. Como o senhor enxerga essa relação do cardiologista generalista optar por fazer uma subespecialidade, se isso é obrigatório, considerando o mercado de trabalho atual, e mais por fim, qual a perspectiva para essas subespecialidades, né? Ouvimos muito falar sobre o mercado, que é extremamente fechado, mas restrito por se tratar de subespecialidades de uma complexidade tecnológica muito grande. Enfim, como o senhor enxerga essa questão? Beleza, vamos lá. Eu vejo um ponto positivo, né? A cardiologia ter várias subespecialidades, e talvez seja algo que nos diferencia aí de outras especialidades clínicas, né? E inclusive engloba vários perfis de profissionais. Então você vai ver o cara que adora intensiva, querendo fazer cardio, e o cara que odeia intensiva, mas que adora ambulatório fazendo cardio, e os dois caras vão ser cardiologistas de muito sucesso. Então, assim, ter a subespecialidade é algo que agrega para você uma possibilidade de mercado muito grande. Eu tive essa dúvida, inclusive, porque eu terminei a residência de cardiologia agora, eu tive que escolher, né, qual tipo de subespecialização eu ia fazer. Muitas vezes a gente segue o fluxo de faculdade, residência de clínica, residência de cardio, curso eco, hemodinâmica, mas às vezes é bom você dar uma parada, e esse é meu momento, para dar uma sentida realmente no mercado, né? Onde você quer morar, como é que está a demanda da cidade que você quer ir, né? Acho que cada cidade vai ter suas particularidades, essa questão do sistema ser um pouco fechado para algumas subespecialidades do que outras de fato existe. Eu acho que é uma escolha que você tem que fazer aí já um pouco mais voltado, pensando na sua volta, né? Então, eu acho que o caminho da faculdade, clínica médica para cardiologia, o cara vir para São Paulo é fundamental para o cara que quer se especializar no grande centro, mas o caminho da subespecialidade acho que está atrelado com o pensamento onde ele quer ficar o resto da vida, né? Porque muitas vezes o cara fazer uma subespecialidade aqui em São Paulo não agrega tanto para ele para voltar para uma cidade menor, por exemplo. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. E assim, é cíclico, né? O meu pensamento das subespecialidades é o seguinte: aqui no INCOR, a gente tem um viés de seleção de pacientes muito graves. Então, a gente tem, às vezes, essa sensação que tem que ficar subespecializando. A vida real é um pouquinho diferente disso. Então, o cara que faz uma residência de clínica médica boa, uma residência de cardiologia boa, se dedica, o cara realmente encara aqueles 2 anos de clínica, aqueles 2 anos de cardio como a formação dele, o cara vai desenrolar a maioria dos casos sem precisar de uma subespecialidade, né? Eu tenho um professor do INCOR que ele fala que a subespecialidade é mais um desejo pessoal do que uma agregação de valor de mercado profissional.
Lógico que isso varia de lugares para lugares, né? Atualmente eu estou fazendo uma subespecialidade clínica, na verdade, que é uma cardiologia interdisciplinar, né? Onde eu fico junto com meus chefes responsáveis por responder interconsultas do Hospital das Clínicas, né? Para quem não conhece geograficamente como funciona aqui o HC, o HC é um complexo hospitalar onde existem diversos institutos, né? E existe o INCOR, que é um prédio com vida própria, que a gente fala, que tudo funciona nele, independente dos outros institutos. E a clínica médica e as outras especialidades, boa parte delas, funcionam no Instituto Central, né? Onde fica a endócrino, a reumato, a nefro e outras especialidades. Então, são prédios diferentes. Então, quando o pessoal do Instituto Central precisa de um auxílio cardiológico, eles pedem interconsulta. E aí o INCOR é que envia os cardiologistas para fazer essas interconsultas no Instituto Central. Então, para mim, foi uma opção por ver casos interessantes da cardiologia como um todo, né? E aprimorar essa parte aí do cardio geral mesmo, que tem que conduzir casos de todas as especialidades e não subespecializar para arritmia, ou válvula, ou marca-passo. Foi uma decisão pessoal, talvez eu mude no futuro, né? Mas acho que vai estar muito atrelado onde eu vou voltar para me fixar mesmo como cardiologista, né? Muito bom, obrigado. Então, doutor, é, pegando já um gancho nisso que acabamos de falar sobre mercado de trabalho, se é necessário ou não fazer uma subespecialidade após a cardiologia, como o senhor sente no momento que está o mercado de trabalho para a cardiologia geral nos grandes centros? São Paulo, enfim, as capitais em geral. O Bom, mercado está saturado? Existe alguma dificuldade? eu acho que desde que eu estava no... Eu entrei na Lacoba, vou falar um pouquinho da minha história, em 2010. Eu era quarto semestre e eu já ouvi essa história do mercado estar saturado aí para o cardiologista, né? E de fato a gente tem uma formação de profissionais cardiologistas em um número absoluto muito alto. Então, aqui no INCOS somos 52 por ano. Então, o ciclo é de 2 anos, são 104 cardiologistas que entram no mercado. O Dante Pazanese, que é outro instituto de cardiologia grande aqui de São Paulo, são 60, né? Bom, então eu vou dividir o cardiologista como uma ampla possibilidade de trabalho no mercado, como a gente falou das subespecializações, né? E o cardiologista geral, às vezes, ele é o cara que vai ter que dar o start nessa subespecialidade. O cara vai ter que chegar para a subespecialidade de alguma forma. Então, um cardiologista bem formado, que consegue conduzir, ele vai conduzir, na verdade, a maioria dos casos que vão chegar nele. Em alguns momentos, ele vai passar para a subespecialidade. E a cardio, né, ela tem um super trunfo que outras especialidades não têm, né? E eu acho que essa pandemia foi simbólica aí para a especialidade, porque de fato mostrou que o cardiologista foi o profissional que conseguiu se inserir, né, mesmo tendo que sair de plantões cardiológicos, por assim dizer, mas é o cara que foi deslocado para a UTI, foi o profissional que foi deslocado para o pronto-socorro, foi o profissional que conseguiu fazer consultório via telemedicina. Então, o cardiologista, como eu te falei, a formação passa por ambulatório, passa por pronto-socorro, passa por terapia intensiva. Então, o cardiologista é um profissional muito versátil. Então, por mais que se forme muito, o cardiologista ele tem um amplo mercado de trabalho que acaba sendo absorvido de alguma forma. Então, não vejo como algo assustador. Acho que talvez seja algo para te motivar a fazer algum diferencial na sua área, que você vai achar o seu espaço. Com certeza. Obrigado, doutor. Trazendo um dado de 2018, a cardiologia é a oitava especialidade que mais concentra médicos, não é? Não está tão saturada assim quando a gente olha os números, né? E como o senhor falou, diante da grande demanda de trabalho, enfim, isso acaba sendo ínfimo para a escolha. Agora, pegando outro gancho, no que o senhor acabou de falar, a cardiologia tem algo muito marcado, que é a telemedicina, não é? De anos que o cardiologista tem a prática de laudar eletrocardiogramas, por exemplo, à distância, fornecendo esse auxílio com interconsultas, etc. Qual é o futuro disso, da telemedicina para o cardiologista? Eu acho que a telemedicina, de fato, é uma realidade, não só para a cardiologia, mas como para as outras especialidades.
Acho que a pandemia veio também para mostrar isso, né? Um dos chefes meu do Einstein, né, onde eu fico como o cardiologista da telemedicina, ele escreveu um texto muito interessante que ele fala que talvez esse termo telemedicina pare de existir e tudo vire medicina, e tira esse prefixo tele, né? O cardiologista ele se insere muito bem, não só do ponto de vista assistencial, mas como essa outra parte que você falou, né? O cara que pode receber um eletrocardiograma, um Holter, o cara que pode ajudar lá dando exames, fazendo interconsulta, e o cara que pode também conversar com o paciente e tirar a história do paciente. A gente sabe que o exame físico na cardiologia é fundamental em muitas doenças, né? Mas para um primeiro momento, para um primeiro contato, ou para um contato de acompanhamento, a história que o paciente conta para a gente é fundamental. E às vezes é mais importante do que o próprio exame físico. Então, o cardiologista ele vai se inserir nesse contexto. Fora que a gente caminha, né, em passos às vezes um pouco mais apressados, mas sempre em frente para dispositivos de assistência aí médica virtual, né, onde hoje em dia a gente tem os pacientes já medem a pressão em casa, os pacientes já têm a saturação em casa, já existem aplicativos que fazem traçado de eletro em casa. Então, são ferramentas que vão agregar valor para o médico, cardiologista, pela telemedicina. E, assim, eu vejo como uma possibilidade de se reinventar, né? E de fazer uma nova medicina, que é o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho que talvez das especialidades, mais uma vez, é um trunfo da cardiologia, que com certeza ele vai se inserir muito bem nesse contexto aí. Excelente, doutor. Em relação ao ritmo de vida, do estilo de vida, podemos dizer assim, do cardiologista já formado, não é? Como funciona? O cardiologista recém-formado, ou até com um tempinho já de estrada, ele costuma focar sua carreira mais em plantões, mais em ambulatório, ou realmente é a livre escolha a depender do perfil de cada um? Qual o que o mercado mais pede? Um cardiologista mais plantonista ou um cara mais ambulatorial? Eu acho que vai ter espaço para você se inserir onde seu perfil melhor se encaixa, né? O começo, Murilão, o começo você vai ter uma dificuldade para montar teu consultório, ser referenciado, isso é natural, mas você vai ser sugado aí por plantões de pronto-socorro e UTI. Pronto-socorros cardiológicos, UTI cardiológica, unidade coronariana. A gente fala do mercado saturado, mas a gente sabe que, saturado, entre aspas, mas a gente sabe que o cardiologista muitas vezes assume o papel de médico clínico do paciente, né? Então o cara vai cuidar da diabetes, do hipotiroidismo do paciente quando chega para você, além das comorbidades cardiológicas. A gente sabe que a prevalência de doenças cardiovasculares é imensa, as causas de morte cardiovasculares está no topo, e as intercorrências, quando ocorrem, são geralmente de causas cardiovasculares. Então, apesar de no começo você ter o PS, as UTIs como a válvula de inserção inicial no mercado de trabalho, se for o teu desejo, no futuro você vai fortalecer no seu consultório. Eu, particularmente falando, eu gosto muito de pronto-socorro. É uma opção minha e um sonho estar no pronto-socorro do INCOR. É um desejo que eu tenho até antes aí da sua fase de formação do sétimo semestre. Eu faço parte do time de resposta rápida do HC e a maior parte das intercorrências lá são cardiológicas, são taquiarritmia, são PCRs por causas cardiovasculares, do torácica, síndrome coronariana aguda. Então, a gente tem toda essa possibilidade de atuação. E tem, assim, eu falando como de maneira pessoal, vou tentar mesclar um pouquinho. Eu gosto da parte de ambulatório, mas, assim, o PS, de fato, ele dá um ânimo a mais, assim, você fazer pelo paciente e ter o resultado ali na hora, às vezes é mais recompensador do que ficar tratando o paciente a longo prazo e não tendo um resultado tão pontual, né? Pronto-socorro, o cara chega morrendo e você vai fazer as condutas, você vai salvar a vida dele. Né? Pronto-socorro é aquela coisa mais longitudinal, você cria vínculo com o paciente, é outro perfil de paciente. Né? Eu acho que para algumas pessoas são perfis excludentes, para mim, na minha opinião, são perfis que se complementam e é assim que eu vou querer levar, até quando for possível. Né? Excelente, doutor. Chegamos aqui à última pergunta, na verdade, já um encerramento dessa nossa live incrível.
que o senhor nos proporcionou hoje. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem, o aspirante a cardiologista, uma mensagem assim do que ele pode esperar da especialidade no futuro. Beleza, vamos nessa. Cara, senhor Murilo, eu pensei, quando a gente combinou essa live aqui, né? Acho que várias coisas para falar. Eu acho que é muito importante você fazer algo que você goste, de fato, e que você procure a motivação diária para você estar sempre se qualificando. Eu acho que você pensar em mercado, você ouvir a opinião de pessoas que estão de fora é importante, eu acho que é fundamental, na verdade. Mas o mercado é cíclico, as pessoas se reinventam, né? E se você faz algo que você gosta, que te motiva, você tem uma possibilidade maior de se reinventar e de se colocar no mercado da maneira que mais lhe convém, né? Eu dei o exemplo aí de colegas meus que fizeram residência de clínica médica e trilharam um caminho que talvez eles nunca tivessem imaginado, que é o pessoal da Medway. Então, eles fizeram o que eles gostavam, eles queriam fazer especialização da clínica médica e acharam nesse contexto uma possibilidade aí de se reinventar e estão super bem. Então, a mesma coisa eu dou para os aspiras aí, para o pessoal da liga. Eu acho que você fazer algo que você gosta é fundamental. Se você não tem certeza, espera um pouco, não vai no efeito manada. Então, não precisa sair da faculdade para fazer prova de residência, dá um tempo se precisar. O importante é você decidir as coisas com convicção, tá? E tá pronto para mudar a qualquer momento, se assim se você tiver dúvida em algum momento, né? Mas você fazendo o que você gosta, você vai ter sucesso, bicho. Pode demorar, talvez não seja da forma que você se programou, mas você vai ter sucesso. Excelente, doutor. Então, gostaríamos de agradecer, primeiramente, essa oportunidade que o senhor nos deu de bater um papo, tirar algumas dúvidas sobre a cardiologia e o mercado de forma geral, e até o processo de escolha, né? Acabamos falando aqui hoje sobre qual residência optar, os motivos corretos, se assim podemos falar. Para quem não sabe, o Dr. Yuri Rezedar, ele é um dos editores do blog do Instagram Cardiológico. Então, quem acompanha essa live, gostou, por favor, sigam-nos. Cardio.lógico, correto, doutor? Cardiopatológico, não tem erro. Pronto. Então, diariamente, eles postam diversos casos lá no Instagram. É sempre muito enriquecedor. E aqui também no Instagram da Lacoba, semanalmente, estamos postando no IGTV diversos casos, diversas aulas sobre arritmia, síndrome coronariana. E, enfim, é uma grande oportunidade que esse momento um pouco caótico tem nos dado, não é? Com certeza. Murilão, quer quebrar um pouco o protocolo e abrir os comentários aí para a pergunta? 5 minutinhos. Vamos lá. Eu vou fazer um merchandising rapidinho da página, enquanto o pessoal vai comentando aí. Pronto. Perguntas abertas. Beleza. Vou falar um pouquinho do cardiológico, Murilão. Acho que eu já falei no começo, a gente aumentou aí o número de pessoas que estão assistindo. Somos todos médicos formados aqui, são colegas de residência tanto da clínica quanto da cardiologia, né? Surgiu como um grupo de WhatsApp que se formou e a gente trocando ideia, resenhando, a gente viu que poderia ajudar e, assim, o público que a gente quer chegar junto mesmo é o pessoal das ligas acadêmicas. A gente percebe, e talvez a Lacoba hoje seja uma liga privilegiada, somos muitos cardiologistas que estão na ativa, que estão aqui em Incor. Ontem eu dei plantão com o grande Sérgio Câmara, que foi o presidente da liga quando eu entrei. Então, assim, a gente tem ex-ligante no eco, como residente, na arritmia. Então, vocês têm uma referência muito boa, assim, de pessoas que vocês podem vir procurar quando precisar. Mas a gente sabe que outras ligas não tem essa facilidade. O cardiológico surgiu muito com essa missão aí de levar a cardiologia e de deixar um legado para vocês que estão nessa fase aí de decisão, de tirar dúvidas. E assim, a Lacoba, parabenizo sempre. Eu acho que é uma liga que faz o diferencial para a faculdade, e acho que desde sempre. Eu falei do Sérgio. O Sérgio é um cara que ele é megalomaníaco no bom sentido da palavra.
ele fez acontecer muita coisa e o André Chateaubriand, que foi o presidente, logo em seguida foi mantendo. E toda a geração que se seguiu mantém e vocês estão aí de novo, cara, honrando a camisa aí, o símbolo da Lacoba, né? É a minha referência, eu até contei para vocês quando a gente tava resenhando ontem. A minha referência foi o Alex Guabiru, que até já voltou aí para Salvador. A gente veio apresentar um trabalho que a gente fez com o Dr. Roque Aras e com o Dr. Cristiano Macedo sobre hipertensão resistente aqui na SOCESP. E a gente estava com o pôster exposto, né? E daqui a pouco vem o cara todo arrumado e tal, apontou para o símbolo da liga e falou: pô, eu conheço esse símbolo aí, eu que desenhei. E aí a gente falou: pô, véio, será que a gente plagiou aí o cara e tal? O cara: não, pô, eu sou o Alex Babiru, eu que fundei a liga aí. Então ele foi uma referência minha na época, ele fez arritmia aqui no INCOR. E hoje vocês são privilegiados e o cardiológico, para outras ligas que não tem essa possibilidade, se coloca à disposição aí para sempre estar tirando dúvidas e trocando uma ideia, para além da parte acadêmica, de caso clínico, de estudos e tal. Acho que uma contribuição nossa é falar um pouquinho do nosso caminho. Beleza? Conseguiu separar alguma pergunta aí, só para a gente finalizar? Excelente, doutor. A gente vai ter uma reunião daqui a pouco, aí só para a gente fechar aqui com alguma pergunta, se o pessoal quiser fazer. Verdade. Hoje é a terça das lives. Já já tem a reunião da unidade de válvula, correto? Essa é top. Eu vou falar daqui a pouco, viu, velho? Pronto, vamos postar o link da reunião da unidade de válvula logo em seguida. Então, quem está acompanhando aqui já cola lá. Estourado. Se eu não me engano, é anticoagulação, não é? Anticoagulação e valvopatias, viu? Essa aí é quebrar paradigma, tem muita coisa nova acontecendo. O doutor Marcelo, que vai dar a aula hoje, ele é preceptor do Hospital Albert Einstein, da cardiologia. E ele, acho que vai ser bem legal, vale muito a pena. Sair daqui, vai para lá, já aproveita. Ótimo. Então, separei duas perguntas aqui rapidinho, doutor. A primeira é do JP, da PUC. Ele pergunta se na residência do ENCOR há uma relação grande entre os cardiologistas clínicos e os cirurgiões cardiovasculares. Com certeza. A residência do ENCOR, a gente tem muito contato com o pessoal da cirurgia. Inclusive, a formação deles durante os 5 anos de residência de cirurgia cardiovascular passam com a gente em diversos setores e é uma relação muito próxima. A gente tem um conceito muito forte de heart team, né, que são reuniões que acontecem com o médico cardiologista clínico, o cardiologista cirurgião e o hemodinamicista, enfim. E a gente decide os casos mais complicados, mais espinhosos do ENCOR nessas reuniões. A gente tem acesso livre para entrar em centro cirúrgico, acompanhar a cirurgia, a gente é estimulado a isso, então a gente vê transplante, implante de marca-passo, cirurgia de revascularização. É muito importante para o médico clínico, até o cara que não gosta de centro cirúrgico, ver como funciona e você visualizar as coisas. É muito interessante, o ENCOR tem um serviço de cirurgia também muito forte. Acho que é um ponto a mais aí para quem pensa em fazer até a cardiologia clínica aqui. Excelente, doutor. O tempo está se esgotando, vamos só para uma pergunta rapidinho. Acabamos falando desse tema da Bruna Vieira. Ela é de Porto Alegre e ela traz essa questão. Se é vantajoso, de fato, sair de Porto Alegre para ir fazer residência no ENCOR, no caso. Acho que essa é uma pergunta muito mais pessoal, né, do que profissional. Eu acho que você sair da sua cidade te tira de uma zona de conforto para além da parte profissional, né? Então, às vezes quem mora com os pais, você ser exposto a sair de casa, sair dessa zona de conforto, eu acho que você tem um engrandecimento pessoal muito grande. Assim, eu não sei como funciona com detalhes o serviço do Rio Grande do Sul, mas o serviço do INCOR, com certeza, assim, não deixa a desejar e você vai ter uma formação técnica muito boa. Mas acho que depende muito da sua ambição para além da parte profissional. Para mim foi muito bom. Eu, na verdade, desde cedo moro longe dos meus pais, mas sair da minha casa, né, onde eu estava em Salvador e vim para São Paulo, com certeza você vê a vida de uma forma diferente, começa a valorizar coisas que você às vezes não valorizava tanto. Então, assim, acho que você tem um crescimento pessoal atrelado ao profissional. Se a sua ambição for ficar onde você fez a residência, acho que é uma ótima opção. E se você quiser voltar,
também não é nada limitante. Acho que o cara que se prepara bem, o bom profissional, ele vai se inserir onde quer que seja, com mais ou com menos dificuldade, mas ele vai se inserir. Com paciência e perseverança, o cara bem formado vai tá bem alocado em algum momento aí da sua carreira. Com certeza, doutor. Então, agradecemos a presença do senhor hoje, o tempo disponibilizado para a Coba. É uma grande honra tê-lo de volta participando aqui das nossas atividades. Muito obrigado mesmo. Esperamos que seja a primeira de muitas, não é? Com certeza, velho. Tamo junto aí, vamos nos aproximar e vamos atrás dessa outra galera que eu falei aí, que tá aqui no Incor. Pode ter certeza que é uma satisfação pessoal falo por eles também, de estar retribuindo tudo que a Liga deu pra gente. E aproveitem a Liga, vocês estão fazendo um excelente trabalho, continuem nessa missão que vocês vão longe, estão no caminho muito certo aí. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Vamos postar o link da reunião da unidade de válvula. Top, vamos nessa, anticoagulação e valvulopatia. Um abraço para todo mundo, obrigado pelos elogios aí. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Murilão. Tchau, tchau.